Sem ofensa, mas será que você é aquele tipo de pessoa que acha que todo mundo tá tentando te atacar? E eu te falo isso porque muitas vezes não é nem porque você se faz de vítima, mas você defende tanto as suas ideias que quando alguém te mostra um outro ponto, você acha que essa pessoa tem um problema pessoal com você. E talvez você nunca tenha se dado conta disso. Oi, eu sou a Lari. Se você já me conhece, muito obrigada por estar aqui comigo toda semana. Se é a sua primeira vez, espero que faça sentido pra você. Eu quero começar dizendo que eu já fui essa pessoa, tá? Não em todos os momentos da minha vida, mas em várias situações onde eu tô defendendo muito uma ideia. Isso acontece muito nos meus relacionamentos. Eu começo a acreditar que essa pessoa tá tentando me atacar. Como assim ela não concorda comigo? Uma diva inteligente, maravilhosa como eu. Ai, meu Deus. O que será que eu sou? Mas eu consigo me dar conta disso. Acredito que por conta da análise e porque eu sou uma pessoa autocrítica. E eu penso, cara, meu Deus, isso não é sobre mim. Isso não é sobre mim. Mas normalmente isso acontece quando são assuntos delicados pra gente. Ou quando a gente acredita que tá fazendo uma coisa muito bem feita e tudo pode dar errado, menos os nossos fundamentos ou as nossas ideias. E, cara, isso é uma coisa de gente muito feia. E aqui eu quero traduzir do meu próprio dicionário o que é ser uma pessoa feia. Não tem a ver com a sua beleza, com seus traços físicos, com nada disso. Tem a ver com comportamentos que não te favorecem como pessoa e que fazem com que você seja um pau, sabe? Aqui eu quero dizer que quando você acha que toda opinião, todo pensamento diferente do seu é um ataque pessoal, fica difícil conversar com você. A gente precisa entender que é possível divergir, que é possível ter ideias diferentes e ainda assim não tem nada a ver com você. As pessoas vão continuar seguindo a vida delas e as pessoas, no geral, vão até esquecer essa conversa que elas tiveram. Por isso que cada vez mais a gente precisa prestar atenção no que a gente perde o nosso tempo, no que a gente investe o nosso tempo. Esses dias, inclusive, eu li um post no Threads, né, que era sobre uma mãe compartilhando suas dificuldades da vida típica. E ela fez um comentário bem sincero, né, enfim, que eu não vou detalhar aqui, falando sobre a realidade dela e que ela já tinha um filho e que foi uma escolha que ela considera ruim, porque ao invés de ser o que ela idealizou, na verdade só serviu para poder mudar todo o rumo da vida dela. E as pessoas começaram a questionar o texto dela, dizendo o seguinte: nossa, e o seu filho é culpado por ter autismo? Nossa, e essa criança pediu para nascer? Assim, eu parei para ler aquilo e eu me perguntei em 2 pontos. De verdade, ela só queria desabafar. Mas quando a gente compartilha, infelizmente, a gente abre espaço para que opiniões diferentes da nossa venham, cheguem até nós. Mas, por outro lado, eu me perguntei como essas pessoas conseguem não entender o que uma pessoa disse. E aí, eu também me dei conta de que as pessoas entendem. Só que elas fazem o julgamento delas. Elas avaliam se o tom é correto ou não. Elas criam os critérios se aquilo serve ou não para o mundo. E automaticamente entendem que o que você falou não é válido e que sim, você está atacando elas e vai contra todos os princípios, ou até mesmo você se torna uma pessoa totalmente irrelevante e insignificante quando você quis dizer uma coisa e essa pessoa interpretou o que ela quis. E isso é cansativo demais. Além de cansativo, é chato. Mas nas redes sociais isso está acontecendo cada dia que passa. Há muito tempo já, né? Mas como eu tenho consumido mais redes sociais de textos, eu tenho me deparado muito com esses movimentos. Por que as pessoas se incomodam tanto quando outra pessoa tem uma opinião diferente da dela a ponto de atacar? Só que aí, isso aqui eu tô falando da internet. Se você fechar, você esquece. Se você der muita atenção para isso, você precisa urgente de terapia, porque as pessoas não te conhecem, elas não se importam com você. E é muito importante que você entenda isso. Talvez você está dando relevância para pessoas que nem sabem que você existe. Mas quando a gente está falando da nossa vida, eu acho que vale a gente dar uma olhada para as nossas relações e pensar, cara, será que as pessoas que eu convivo, né, são pessoas de opinião forte? São pessoas que acham que sabem de tudo? São pessoas que sempre são donas da razão? Ou será que eu acho que quando as pessoas dão a opinião delas, mostram outro ponto de vista, entendo que elas estão contra mim e crio naturalmente ou automaticamente uma rivalidade que nunca existiu? Às vezes a gente passou uma vida inteira
olhando o outro como difícil e esqueceu de perceber que nada era sobre a gente. E que, na verdade, aquelas pessoas estavam participando de uma conversa normal, sabe? As pessoas estão simplesmente sendo elas. E aí, um recurso muito valioso que as pessoas usam muito pouco, inclusive eu, é o silêncio. Eu percebi que assim que eu entrei na faculdade, eu tinha muitas opiniões diferentes dos meus amigos, porque eu cresci num cenário bem diferente do deles. Eu amadureci muito convivendo com pessoas que já tinham um pensamento mais progressista, vamos dizer assim. Até eu me tornar quem eu sou, eu passei por várias versões de mim mesma. Até que num belo dia, num belo momento, eu percebi que se eu parasse de falar e começasse a ouvir, eu ia aprender e eu seria menos retaliada. Porque se você fala muito, quando você não precisa, você começa a tomar cortes desnecessários. E às vezes até acontece das pessoas, de fato, cansarem de tentar te mostrar um ponto de vista correto, começam a te ter como uma pessoa que é chata, que é difícil de lidar. Sabe? Que tem opiniões muito exigentes. E graças a Deus hoje eu tenho 30 anos, né? Eu entrei na faculdade com 17. Então eu tive tempo suficiente para aprender a amadurecer. Mas continuo tagarela e tendo muitos pontos de vista. Mas hoje, com pouco tempo, afinal. Vida adulta, mãe, dona de casa, essas coisas todas. E aí eu quero trazer também para a mesa um outro ponto de vista. Esse aqui é meio difícil de lidar. Por favor, não me entendam mal. Eu sempre fui do grupo das pessoas descoladas da sala de aula. Mas eu sempre fui muito legal, tá? Eu não tô falando isso... as pessoas que se acham legais sempre falam isso, né? Mas não é isso. Quis dizer, foi fácil pra mim se tornar uma pessoa legal porque a minha irmã era professora da escola. Então, a minha irmã sempre me deu vários se liga, eu sempre vivi no meio dos professores. Eu acredito fielmente que professores jovens são, assim, a melhor coisa que existe. E... cara, eu sempre tentei entender as pessoas que não conseguiam fazer parte de nenhum grupo na escola. Mas, hoje, quando eu olho pro meu filho, que tem 8 anos e não é igual a mim, ele não sabe transitar por todos os grupos, eu me preocupo muito com o que a escola pode causar na vida das pessoas, principalmente na adolescência, e ele só tem 8 anos. Daí, eu comecei a tentar ser mais inclusiva, e uma forma de ser mais inclusiva, eu já era na escola, mas na vida adulta, né? É com o Hábitos Club, inclusive vagas abertas, em fazer parte. E através do Hábitos Club, né, eu tenho outros grupos fora, né, da vida pessoal mesmo, outras conexões, outras amigas, outras pessoas. A gente começou, minhas amigas e eu, a puxar pessoas que não faziam parte de grupo nenhum para os nossos grupos. E eu sei que isso não é uma regra. Não é uma regra, não me entenda mal. Mas, impressionantemente, eu sempre me decepciono quando eu arrasto uma pessoa que estava isolada para um grupo. E aí eu começo a entender as particularidades dela. Mas, obviamente, eu não tenho como falar. 1, eu não sou psicóloga. 2, eu não sou indelicada. E eu percebi alguns movimentos muito interessantes com isso. Que todas as pessoas, um recorte pessoal, uma conversa pessoal. Todas as pessoas que, de algum modo, começaram a fazer parte de algum grupo, de pessoas que elas admiravam, ou ter acesso a mesas que elas nunca tiveram, ao invés de mostrarem suas melhores versões, tentam impressionar essas pessoas. Ou tentam parecer mais interessantes do que realmente são. E isso faz com que elas não percebam que esse grupo se formou pela individualidade de cada um. E não para tentar saber mais sobre o livro, ter mais opinião sobre isso, ser mais engajado, ser o mais antenado, ter as melhores ideias, ter a iniciativa, o que é muito legal, tá? É uma das coisas que eu admiro em muitas pessoas. Mas eu acho que muitas vezes as pessoas se isolam e acham que o problema está nos outros porque elas não conseguem saber como agir. Elas nunca fizeram parte daquilo antes. Elas nunca receberam atenção. Então, como agir? E quando elas são simplesmente uma pessoa normal entrando naquele ambiente, parece que elas estão sendo deixadas de lado, mas elas não estão. As pessoas só estão aprendendo a conviver com elas. E aí eu vou fazer um contraponto da mesma coisa. Quando pessoas começam a se interessar pela sua queixa, pela sua opinião, pelo seu ponto de vista, muitas vezes você está tão acostumada a ser ignorada, ou simplesmente a ouvir e não rebater. Às vezes
Você conversa com seu esposo, com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada, e aquilo não é interessante para as pessoas e acaba que ninguém debate, ninguém fala nada sobre isso. E aí você começa a pertencer a outros lugares ou encontrar uma nova tribo de pessoas com pontos de vista e que prestam atenção em você. Então, às vezes, um exercício bem legal de se fazer não é que as pessoas tenham problema comigo, talvez eu esteja só me acostumando com aquilo ali. E quando as pessoas me dão atenção, será que eu estou tão desacostumada a receber esse afeto que parece que elas estão me apontando, me observando demais, quando na verdade elas só se interessaram pelo que eu disse? Quando na verdade elas só quiseram participar desse assunto. E fazer o exercício de sempre, muito bom, de lembrar que nós não somos tão relevantes assim, de que a gente não sabe mais do que todo mundo e que a gente tem muito que aprender e a compartilhar. Temos que compartilhar porque quanto mais a gente amadurece e envelhece, mais repertório a gente cria. Temos que aprender porque a gente não tem tempo disponível para descobrir tudo que tem de novo e até mesmo de antigo no mundo. Precisamos entender que o mundo é, de fato, uma casa coletiva e todo mundo pode se ajudar. Também atrapalhar, que é o que acontece demais. Mas, no geral, nós podemos colaborar. Podemos sim avançar e criar novas dinâmicas para poder a conversa se ampliar. Mas também, agora já que eu falei, já que eu te dei aquele se liga caso você seja essa pessoa, e eu espero que não, tem sim as pessoas que escolhem discordar de tudo que você diz. Já percebeu? Já cruzou com uma dessas? Ai, também é um saco, né? Vamos lá. Precisamos aprender a receber críticas. Precisamos entender que a conversa não é só sobre nós. Mas também precisamos urgentemente falar das pessoas que simplesmente discordam de tudo que a gente fala ou que muitas vezes têm um contraponto. Cara, sério, era irrelevante. Precisa mesmo criar uma grande narrativa sobre isso, abrir uma conversa? Mas aí, eu volto a te dizer. Para evitar isso, só tem um jeito. Parar de compartilhar tudo que você pensa ou compartilhar mais com as pessoas que levam a vida mais na brincadeira. Se você estiver compartilhando no meio de gente que sempre tem algo para debater, esteja aberto ao debate. Eu estou sempre aberto ao debate porque tudo pode virar uma grande conversa, um grande ponto filosófico, ou eu posso pesar o clima, né? Que não adianta, sempre vou lembrar de um ponto meio tipo, sabe? Mas, em geral, eu quero dizer que nós somos pessoas difíceis de lidar. Todos nós. Tem uma galera no mundo que é muito fácil de lidar. Mentira. Tem uma galera diferenciada que não traz peso, que não traz trabalho, que... Não tô falando da galera que é assim porque é traumatizado, não tô falando disso, não. Tô falando de uma galera diferente, que tem uma aura, sabe? Que tem uma aura diferente, que tem uma coisa que consegue pensar, isso não é problema meu, isso aqui não é tão importante. Essas pessoas eu admiro e eu quero me parecer mais com elas. Mas, no geral, nós somos seres humanos complicadinhos pra caramba, tá? E é importante que a gente entenda isso. Espero que esse episódio faça sentido pra você. Te vejo na próxima semana. Acabou ficando um pouco mais curtinho, mas o da semana passada compensou. Um beijo.